Então, boa noite a todos e a todas. Desejo que todos estejam muito bem. Temos hoje mais um encontro Saúde e Espiritualidade. Nós estamos abordando o tema da pandemia Covid-19, para onde vamos? E hoje, especificamente, nós iremos tratar de quais virtudes desenvolver perante as percepções de ameaças. Então, nós temos nesse nosso espaço do Ponto de Luz Virtual, nas quintas-feiras, a partir das 18h30, esse momento em que o Dr. Dariush, que é médico, pai de 2 filhos, especialista em saúde pública e acupuntura, trabalhou na prevenção de HIV, AIDS e malária em vários países. Atualmente, o Dr. Dariush atende pacientes como clínico via telemedicina. E ele tem nos levado a refletir, tem dado essa contribuição preciosa. E nós temos alguns minutos no final para perguntas, algumas que foram enviadas já para ele. Então, sintam-se todos muito bem-vindos e à vontade para esse momento. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, voltamos a conversar sobre a situação do mundo. Espero que tenha paciência comigo, porque eu tenho uma virose e minha voz está pela metade. Então, se não conseguirem ouvir, me falem que eu vou falar um pouco mais alto. Mas não é nada sério, está afetando a voz mesmo, nada mais. Toda vez que, assim, hoje, mais uma vez, nós temos essa sessão, realmente, toda vez que eu tento falar, eu me sinto bastante pequeno para falar sobre algo tão grande, porque não é uma doença, não é só uma epidemia, é a situação do mundo perante uma crise muito grande e uma crise que só, não levando em conta os aspectos sociais, econômicos e tudo mais, só o aspecto biológico de saúde é bastante complexo e nós não estamos ainda totalmente cientes de todos os detalhes. Cada semana nós aprendemos mais, mas é uma coisa bastante complexa. Então, é o seguinte, voltando a algo que já foi falado em outra sessão, uma das maneiras de ver essa crise é como oportunidade. Então, a oportunidade é de crescer, de aprender, de perceber mais e de servir a humanidade da nossa maneira, no nosso cantinho do mundo. E é muito importante, eu falo para mim, é muito importante que eu não perca essa oportunidade de crescer, de perceber mais, de entender um pouco mais e de servir à humanidade numa situação, num momento tão crítico. E uma das maneiras de crescer é no sentido de compreensão humana e no sentido espiritual. Como que nós podemos crescer em momentos especialmente momentos de dificuldade, de uma ameaça percebida, real ou não? A ameaça que nós percebemos pode ser maior do que realmente é, ou em alguns casos pode ser menor do que realmente é. Tem gente que estava lendo sobre um grupo que fez festa Covid, um horror chamado festa Covid nos Estados Unidos. Fizeram em vários lugares festa Covid, de pessoas que recuperaram de Covid. E aí fizeram uma festa com um número muito grande de pessoas no mesmo espaço e o resultado nem precisa dizer, a consequência é natural. Então, essa percepção não pode ser menor do que é e certamente não pode ser maior do que é. O que acontece é que uma boa parte da população percebe uma ameaça muito mais grave do que apresenta. Então, esses momentos, nós podemos pensar na vida de Abdu'l-Bahá, por exemplo. Abdu'l-Bahá viveu sob ameaça desde 8, 9 anos de idade.
até seus 77 anos, ele viveu sob ameaça, às vezes crônica, contínua, às vezes aguda, e foi um perfeito exemplo de coragem, de constância, de confiança em Deus, de desprendimento dos afazeres, dos pequenos vais e vem do mundo material. Esses todos seriam incluídos digamos, os atributos que nós podemos ir adquirindo. Mas uma coisa que eu queria destacar hoje é um dos principais princípios que Abdu'l-Bahá ensinava, e seu pai, Baha'u'lláh. É a investigação independente da verdade. Esse, sim, é um atributo espiritual. Nós pensamos na nossa maneira, especialmente vivendo uma sociedade materialista, que a investigação é um ato, uma metodologia, um sistemático, e muitos, quando ouvimos investigação da verdade, nós automaticamente pensamos em instituições científicas, em universidades, etc. É assim, esse tipo de estudo que investiga objetivamente ou não, mas nós podemos ver que a investigação da verdade é muito mais do que uma metodologia, uma abordagem, e que nós precisamos ter qualidades para poder investigar a verdade. Eu falo isso e vou dar alguns exemplos. A verdade não é só uma verdade científica, mas hoje em dia essa maneira está sendo destacada de maneira muito aguda. Investigação de se um medicamento funciona ou não, mas a investigação pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, a investigação que os judeus, no tempo de Jesus Cristo, no tempo que Jesus Cristo estava fisicamente presente, pisando na terra, o desafio que eles tinham que enfrentar. Então, é uma investigação de uma verdade espiritual, de uma realidade espiritual, a investigação de um fato científico. Todos têm algo em comum. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. A investigação da verdade que vários requisitos não metodológicos, requisitos em termos de caráter, em termos de caráter interno, em termos de intenção da pessoa, dos investigadores, e duas qualidades muito importantes que a amiga, eu acho que foi a Bianca, que leu isso durante a oração, onde a oração pede a Deus para dar imparcialidade aos teólogos e justiça aos governantes. Então, a questão de imparcialidade e justiça não é uma questão técnica. Você não pode dizer, olha, seguindo esses itens, você vai ser imparcial. Seguindo esses itens, você vai ser justo. Você vai ser um juiz justo, um governador justo, um legislador justo. Isso tudo volta à questão do mundo interno do ser humano. Se tem intenção pura ou interesseira, ou não interesseira, se tem um olhar desprendido da sua própria tradição, do seu próprio hábito, da sua própria cultura. Então, essas questões entram muito na questão da investigação, inclusive de questões de tratamento médico e de outros. Agora, vamos dar alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos de hoje, 2020. Eu vou dar alguns exemplos virando totalmente para outra situação, que é uma investigação da verdade na época do Jesus Cristo, que é uma verdade de natureza totalmente diferente, em outra época, por outro povo, mas nós vemos como que tem tantas coisas em comum. Tantos atributos em comum daqueles que estão
conseguiram entender a verdade e tantos problemas em comum daqueles que não estão conseguindo entender a verdade de maneira fidedigna. Hoje em dia, nós temos mais que 4 meses que a epidemia de coronavírus, a pandemia, se generalizou. E hoje, por acaso, CNN em inglês teve como manchete, foi manchete da CNN, o problema das falsas mensagens e comunicação tudo equivocada em relação ao Covid-19. E discutindo por que tem sido tão problemático. Por um lado, nós temos questões interesseiras. Eu usei esse exemplo há 2 semanas. Uma companhia de acionistas, é uma companhia de investigação médica, mas que responde a acionistas, não responde a pacientes, não responde a médicos. Publica tal estudo preliminar, não revisado, não rechecado, não qualificado ainda, mas publica, olha, essa droga mostra tal, e as ações sobem 20%. Milhões de dólares em 5 minutos. Eu estou falando isso porque nós precisamos sempre ficar atento, não apenas os médicos, todo mundo tem que ficar atento ao que poderia estar ocasionando uma publicação. Temos que, não precisa ser cínico, pessimista, mas temos que ser realistas. Esse é um exemplo, e são muitos. Os exemplos dessa natureza são muitos. Não vou ficar repetindo outros exemplos. Outro é um médico, é uma médica nesse caso, que diz, olha, lá em casa eu fiquei doente, nós tomamos ivermectina, meus filhos, dei para minha sogra, todo mundo ficou bom. Então, é uma doutora na ciência da cura. Do mesmo jeito, gente, que os fariseus eram doutores em teologia. Tá? Vamos chegar à questão dos doutores da teologia. Não é por ser doutor que alguém vai falar a verdade, que alguém vai ser o dono da verdade. Porque primeiro, alguém que estudou medicina não estudou pesquisa, são 2 coisas diferentes. Um médico, um enfermeiro treinado, um fisioterapeuta, não é por isso que vão entender a pesquisa. A pesquisa é uma ciência altamente, tem detalhes muito difíceis de ver. E um pesquisador, um epidemiologista que vai falar sobre uma doença coletiva. Então, um epidemiólogo, um sanitarista que vai entender uma pandemia. Você não colocaria uma pandemia para tratar uma pneumonia e não colocaria um pneumólogo para falar sobre a expansão, a transmissão de Covid. Então, vamos saber quem é, temos que entender a perícia de cada pessoa antes de entender. Aqui podem entrar outras questões. A pessoa talvez nem saiba, mas é muito bom, sente bem aparecendo, dando conselho bom ou não. A pessoa pode até não entender que está dando conselho ruim, mas então tudo isso temos que levar em conta. Ninguém, por ser doutor, é dono da verdade. E a realidade, a verdade, não é fixa. Muitos médicos, muitas companhias farmacêuticas colocam a ciência ocidental hoje, a medicina ocidental, a farmacologia, como se fosse o padrão ouro de verdade. Não é. Nós temos tido, ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, crescente influência da indústria nos resultados. E quando eu digo influência, quero dizer viés. Quero dizer estudos que não mostraram efetividade, mas foram publicados com um viés que mostrou isso, uma contaminação digamos, de fatores capitalistas
em ciência. Isso é muito comum e faz com que quem é médico tenha que decifrar o que está sendo publicado. Tem que desconfiar. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre a questão de doença é que muitas doenças têm um curso natural. Então, uma virose, por exemplo. As viroses geralmente ficam melhores. Eu venho tratando viroses com Tilenol e Novalgina há 30 e tantos anos. E geralmente melhora. Não é por isso que eu vou dizer que foi o Tilenol que melhorou a virose. Não, eu entendo que a maioria vão melhorar. Então, não posso dizer, nós todos tomamos Tilenol e melhorou o vírus. Tem que entender o curso natural. Então, alguma doutora que diz que nós todos tomamos ivermectina ou tomamos uma balinha vermelha, sabor cereja, e todos melhoramos em 48 horas. Isso é o curso natural da maioria das viroses. Estou falando isso para centrar um pouco mais o que está acontecendo ao nosso redor e como que a pesquisa independente da verdade requer um certo esforço. Não é fácil, não é só achar as fontes, temos que pensar um pouco. A outra coisa, tanto na esfera espiritual, quanto na esfera científica, quanto na esfera econômica, como qualquer ciência material, mas incluindo a esfera espiritual religiosa, a verdade é relativa pela nossa limitação como ser humano. A verdade não é absoluta, porque o ser humano não comporta, não tem capacidade para abraçar uma verdade absoluta. Então, se olhar dentro da medicina, há 3, 4 décadas, falavam, olha, colite tem que tirar toda a fibra. É claro que colite não pode tomar fibra. Hoje, é absolutamente o contrário. Tem que ter fibra. E tem vários outros onde assim, a linha aceita por todos os grandes professores e doutores era algo que hoje totalmente o contrário e até faz mal. Tem coisas que fazíamos nos anos 80 para paciente traumatizado que hoje entendemos que faz mal. Piora o resultado. E por isso, por essa relatividade da verdade, é que a todo momento a investigação da verdade tem que ser independente. Cada um tem que pensar por si. Vamos voltar 2000 e tantos anos. Não sabemos exatamente quanto, se é 2020, 2024, não sabemos. Vamos voltar ao tempo de Jesus. O tempo que Jesus caminhava na Terra. Estou usando Jesus como um exemplo, porque estamos num país, em boa parte, cristão. O exemplo poderia ter sido de Moisés, de Buda, de Baha'u'lláh, de Krishna, de Maomé. Mas o exemplo dos tempos de Jesus é muito interessante, muito bem documentado. Quando apareceu um homem simples, comum aos olhos externos, era um homem simples, todo mundo conhecia Jesus, Nazaré, e tinha uma vida simples. E ele, quando começou a falar sobre sua mensagem espiritual, sobre a realidade que ele estava proclamando, muitas pessoas, muitos judeus e outros, usaram seus próprios líderes, eram os doutores da época, doutor de teologia, porque doutor, nesse campo de teologia, quem entende é um fariseu. Eu sou um homem simples, eu sou uma mulher simples, eu vou seguir o que os doutores dizem. E o que os fariseus falaram sobre Jesus e fizeram com Jesus? Está na história. Está no histórico que foi feito. E a maioria
seguiram esses fariseus sem investigação independente da verdade. Fizeram o que muita gente faz em outros campos, seja a religião, não é só na religião, mas na economia, na política, etc. E nós vimos o que aconteceu. Interessante que os primeiros discípulos de Jesus, primeiros que viram a verdade espiritual de Jesus, perceberam, eram pessoas simples, eram pessoas analfabetas. O Pedro era tão simples, não sabia contar. Ele colocava um peixe para cada dia da semana, ele colocava uma refeição para cada dia de semana para saber quando voltar, quando era sabá. Ele não sabia contar, mas conseguiu ver a realidade do Jesus Cristo, onde os doutores da época não apenas não viram, mas viraram adversários ferrenhos de Jesus Cristo. Por quê? Foi por falta de conhecimento? Certamente não. Certamente não foi por falta de conhecimento. Eram os homens com maior conhecimento da época. Mas não apenas no campo religioso. Os líderes romanos, que eram pessoas muito eruditos, se chamava Tácitus. O Tácitus era então, o outro extremo. Um homem que nos estudos materiais, filosóficos, históricos, era diferenciado. É um homem que disse que os cristãos eram os inimigos da humanidade. Ele usou essa palavra, um tal de Tácitus romano. Tinham outros romanos que falaram isso. Então, isso eu li em algo escrito em 1911 por um dos barrais mais eruditos que o Mirza Abul Faz. Ele cita várias pessoas e as inverdades que falaram sobre Jesus Cristo. Outro doutor, outra pessoa que entende mais do que eu, um simples romano, uma simples romana, é o Tácitus que falou isso. Então, por que eu, um simples romano, eu me colocando naquela época, por que eu vou contrariar o Tácitus, que sabe muito mais que eu? Então, a investigação da verdade, além de conhecimento de leitura, de informação, de dados, requer reconhecimento da fonte. Eu tenho que pensar se o fariseu da minha área, da minha região, se tal oficial do governo romano, que é muito erudito, fala tal coisa, talvez seja verdade ou não, mas eu tenho que ver isso sob a ótica, uma ótica mais geral. Primeiro, a pessoa que está me guiando, está me orientando, é uma pessoa de intenção pura ou não? Porque aí acaba. Aí, se eu não tenho certeza da intenção de alguém que está me falando sobre uma religião, que está me falando sobre uma figura espiritual chamada Jesus Cristo, ou está me falando sobre 2020, está me falando sobre um novo tratamento, essa pessoa é confiável ou não? A intenção dessa pessoa intacta é honrada e confiável ou não? Independente de quem seja. Isso é o dever de cada um, de cada pessoa, de cada indivíduo que foi dotado de compreensão, de vontade própria por um Criador, por um motivo. Nós temos compreensão, graças a Deus. Nós temos vontade própria, iniciativa, juízo, porque cada um de nós tem que usá-lo e não seguir cegamente qualquer um que fale qualquer coisa. Seja a verdade uma verdade científica, médica, religiosa, mística,
ou qualquer outra coisa. Então, esses exemplos que eu usei, eu queria um contraste bem dramática, mas mostrar como que a investigação da verdade pode, não é o que inicialmente a gente imagina. Envolve atributos internos nossos e atributos internos de quem serviria como uma fonte de conhecimento. Eu acho que extrapolei um pouco o meu tempo e eu gostaria de, só para ganhar tempo, eu só recebi uma pergunta antes da sessão começar, da Regina, que eu vou responder rapidamente, mas eu gostaria que a gente voltasse à questão maior dessa questão da verdade no meio de uma crise mundial. A amiga Regina perguntou, disse que vai ter uma reforma em casa, depois de quanto tempo seria seguro voltar para dentro da casa? Então, começando com o que falei a última vez, não há garantia. Eu não posso dizer que é 100% seguro depois de 12 horas, 24, 36. Ninguém sabe isso. Não faça reforma, não faça um reparo se não precisar. Eu imagino que é algo que tem que fazer, está forçado a fazer. Se tem que fazer, separe o espaço que vai ser trabalhado, porque ali vai ter pessoas trabalhando e respirando mais do que uma conversa normal. Então vão estar exalando mais e o risco de contaminação naquela área é maior. Então, se possível, tire as pessoas da casa, ou se é algo que dá para isolar, isole aquele espaço, ligue o exaustor, pode separar, talvez com algumas folhas de plástico, fechar o resto da casa e afastar. Depois dessas pessoas terminarem, se tiver fluxo de ar livre, um exaustor, ou melhor ainda, ar livre, eu diria que depois de poucas horas dá para entrar, tem que limpar todas as superfícies e voltar a usar. Circulou ar por 1, 2 horas, circulou bem, trocou todo ar naquele espaço e limpou as superfícies, deve estar bem. Não vai ter um risco alto, não. Opa. Muito obrigada, Darius. Nada. Obrigada, querido Darius. Queridos amigos, vocês podem usar o chat para fazer suas perguntas. Temos uma aqui. Acho que vem nessa questão de como que a gente utiliza a nossa capacidade para investigar a verdade, né? Então, essa história da ivermectina está bem complicada, né? Então, acaba que vira e mexe, volta essa questão, né? Então, a querida Vanderleia está colocando aqui, que você já colocou, que ele não tem ação viral, que particularmente ela também não acredita. Ela confia no seu parecer, é um remédio para verme, mas tem sido utilizado. Então, tem amigos que estão sofrendo tratamentos em hospitais com a utilização desse medicamento. E aí ela pergunta como que isso pode acontecer, né? Se a gente não tem nenhuma comprovação científica e está sendo feito o uso dele, e isso está tão disseminado. Será que isso é só essa manipulação do mercado? Tem algum fundamento? Eu não posso falar sobre casos específicos de pessoas usando ivermectina, porque pode ter de tudo. Em momentos de pânico, e por isso que eu falo, a percepção real tem que ser apurada. Nós temos que entender até que ponto essa ameaça é a maior ameaça que existe ou não. Nós continuamos sendo, nossas ameaças principais continuam sendo o câncer, doença cardiovascular, cada vez mais distúrbios emocionais. Essa era uma epidemia muito antes da coronavírus.
comida que não é saudável, estresse, sedentarismo. Então, eu acho que isso pode acontecer pela questão de pânico. Em momentos de pânico, as pessoas se agarram a qualquer coisa. E em momentos de pânico, outros veem a oportunidade de vender, de dominar um pedaço do mercado. Não seria a primeira vez que... eu não sei isso sobre a ivermectina, mas não seria a primeira vez que alguém vende medicamentos, chegasse junto ao médico e disse, olha, vamos juntar interesses, nós vamos te dar um porcentagem, nós vamos te dar. Isso vem acontecendo o tempo inteiro. E outra coisa é algumas pessoas, quando ouvem uma ideia, isso pode ser uma ideia de qualquer natureza, em vez de olhar de olhar sem paixão, de olhar de maneira mais justa, mais equilibrada, mais sem tendência, a coisa mais perigosa que podem fazer é se apaixonar pela ideia. Eu me apaixonei pela ideia de que algo tão simples como a ivermectina ou como um medicamento de malária que todo mundo tem, que é barato, pode parar esses horrores. Eu apaixonei pela ideia antes de ver qualquer evidência. Então, a partir daquele momento, quem se opuser com essa ideia é um adversário, é uma pessoa injusta, é uma pessoa cruel. E quem propuser essa ideia é um herói, é alguém bem intencionado. Então, muito cuidado com esse mecanismo que as pessoas caem dentro de uma crença sem ter base. A mesma coisa, gente, eu volto de novo. É importante entender a história. Vamos voltar ao momento dos fariseus, rapidamente. Por que milhares de pessoas rejeitaram Cristo? Todos eram pessoas ruins? Não. Tinham pessoas cruéis lá no meio, mas a maioria eram pessoas que andavam na rua igual a todos nós hoje. Mas muitas dessas pessoas já estavam apaixonadas pela ideia que sou Moisés, que nós somos um povo especial e ninguém mais, e é só Moisés. Então, ficaram apaixonados por essa ideia, perderam um olhar justo, um olhar que não fosse tendencioso, um olhar que fosse desprendido, um olhar aberto para a verdade. Então, isso pode acontecer no campo místico, religioso e, evidentemente, nas questões de saúde também. Tem uma pergunta prática aqui, de se você pede um remédio da farmácia que te entrega na sua casa, qual a melhor forma de higienizá-lo e depois que você já até recebe com as suas próprias mãos? Como é que você deve fazer? A embalagem, tudo. O mais importante é receber com máscara. Veja bem, o momento de entrega é o momento, você abre a porta, alguém pode estar cansado e ofegante. Então, alguém pode deixar na porta e ir embora, depois você pega com a máscara. O pacote, de modo geral, não é um mecanismo de ficar infectado, desde que vocês lavem as mãos. Então, é melhor tirar a parte de só para estar totalmente seguro. Você pode tirar o pacote de fora, o pacote externo, lavar as mãos e depois tocar a parte interna. Porque dificilmente Covid se transmite dessa maneira. Se quiser ser muito completo, pode até passar álcool na caixa ou na embalagem para ter certeza. Acho que mais que isso não seria necessário. E um pacote que está viajando há vários dias nem vai ter Covid, que o vírus não sobrevive tanto tempo numa embalagem. Sim. Quem já teve Covid pega novamente?
Se já tem algumas pesquisas que têm essa resposta. Acho que travou. Travou para todo mundo? Só o Dr. Dariush travou.